Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para a mini aula sobre o conto fantástico. Vamos lá? O que é o conto? Primeiramente, vamos definir o gênero conto para adentrarmos ao conto fantástico. Bom, o gênero conto é um gênero literário, de prosa, que possui características próprias, singulares. O vocábulo conto vem do latim computus e significa cômputo, conta. De um modo geral, os contos são textos mais curtos que o romance, que a novela, ou seja, ela corresponde a uma narrativa concisa, mais curta, no qual o tempo, o espaço e o número de personagens são reduzidos. Então, o conto ele possui, todos os elementos de um texto narrativo, espaço, narrador, personagens, tempo, porém de maneira mais concisa. E, ao que interessa hoje, o conto fantástico. O que seria esse conto fantástico, Também são conhecidos como os contos de fantasia. Eles representam um gênero da literatura fantástica. Um dos grandes autores, da literatura fantástica, Gabriel Garcia Marques, o colombiano maravilhoso, gosto bastante dele. Temos no Brasil Machado de Assis, a Luísa Azevedo, Então, esses autores da literatura fantástica, ou também conhecido como realismo mágico ou maravilhoso, tem origem lá no século XVII. Esse estilo ele vigorou nos países, principalmente os países latino-americanos, a partir do século XX, como forma de denunciar a realidade opressiva, vivida pelos anos da ditadura, nos anos 60, anos 70, principalmente, no século passado, os países todos aí estavam em ditaduras, viviam ditaduras, governos muito opressores, então a literatura era uma válvula de escape, para esses escritores, escritoras, fazerem suas denúncias, daquela realidade terrível, Então, segundo o filósofo linguista, o Tsvetan Todorov, ele diz que há um fenômeno estranho que se pode explicar de duas maneiras, por meio de causas do tipo natural e sobrenatural. A possibilidade de se hesitar entre os dois criou o efeito fantástico, Então, quando a gente fala literatura fantástica, conto fantástico, ela está habitando, esses dois mundos do natural e o sobrenatural, o físico e o metafísico, o real e o imaginário, Então é muito interessante. Eu gosto bastante, desse tipo de literatura. Então, quais são as características, da literatura fantástica? Os textos são pautados numa realidade não lógica, Então não tem muita lógica, não tem a linearidade, Ou seja, a narrativa se desenrola no mundo irreal, o universo onírico, o universo dos sonhos, marcado pelo absurdo, a inverossimilhança e situações e ações extraordinárias. Então, sempre a literatura fantástica vai nos deixar abismados, com aquela cara assim de será que é isso mesmo? Então, é muito interessante. Então, as principais características, dos contos fantásticos são a narrativa curta, a partir de temas fantásticos, os quais aliam o fantástico real ou a ficção e a realidade. Então, a todo momento, a gente está entre esses dois mundos, o real e o real, a lógica e a não lógica, o mundo dos sonhos. Então, surge essa oposição, entre o real e o irreal. Então, ela tem a presença de alegorias e de personagens que podem ser monstros, fantasmas, seres invisíveis, mágicos, mitológicos, folclóricos, dentre outros. Depois, nós temos uma realidade ilógica distante da realidade humana, composta de elementos maravilhosos, inverossímeis e imaginários, bem como a presença de magias e poderes sobrenaturais. Então, a gente já falou isso, natural, sobrenatural. A história, o enredo não é linear, ele é zigue-zagueante, O que é isso? É uma mescla do presente, do passado, do futuro, e utiliza recursos como flashback, que é aquela volta ao passado. E o tempo psicológico, diferente do tempo cronológico, que é o tempo do relógio, do calendário, o psicológico é o tempo das emoções e dos sentimentos, das recordações das personagens. E os contos fantásticos, eles provocam a sensação de estranhamento no leitor, por meio da ruptura dessa realidade ficção. Então, uma palavra-chave do conto fantástico é estranhamento. Então, quando a gente lê
um conto fantástico, ou ainda quando a gente assiste algum filme que tem esses elementos fantásticos, né, então nos causam estranhamento. Certo, pessoal? Então essa foi a mini aula, né, sobre contos fantásticos, né? Então, um gênero narrativo que apresenta esse elemento mágico, esse elemento fantástico que nos causa estranhamento e absurdo, certo? Bons estudos, cuidem-se, um abraço, até mais. Tchau, tchau.